continuar por aí, porque a Luciana, ela faz uma pergunta aqui que eu acho que é bastante importante que a gente responda. Porque é uma preocupação de muita gente, eu acho uma preocupação legítima, né? A quem interessa um Supremo fraco? Isso é muito importante. Tem uma quantidade grande aqui na nossa audiência, e por isso eu acho importante responder essa pergunta, de pessoas que viram no processo do golpe uma defesa da democracia e estão com receio de que o Supremo seja enfraquecido nesse momento, principalmente às vésperas de uma eleição em que há uma ânsia de eleger um Senado anti-supremo que possa fazer impeachment de ministro, e a gente sabe que nem sempre esses impeachments são republicanos, né? Nem sempre eles são pelos motivos corretos. Então, eu acho que essa preocupação aqui da Luciana, ela é bem importante. Vamos lá, vamos trabalhar com esse raciocínio. Eu entendo. Mais do que entender, eu compartilho da preocupação, tá certo? Quem está enfraquecendo o Supremo é o Supremo. Quem está expondo o Supremo é o Supremo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, como afirmação, é isso. Número 2, existe uma ilusão, que eu acho que é uma ilusão, de que a imprensa escolhe o que trabalha. Agora vamos atacar o fulano. Não, não é isso. Não é assim que funciona. A gente tem uma obrigação ética de fazer uma cobertura isenta, nós jornalistas, de todo o Estado brasileiro. Ninguém perguntou a quem interessa um Bolsonaro fraco quando as informações que a gente estava levantando enfraqueciam o Jair Bolsonaro. Entendeu? O que a imprensa faz é levantar informação. O que a Polícia Federal está fazendo? O que os procuradores estão fazendo? Entende? Entenda que isso não é um trabalho da imprensa brasileira. Quem tirou de dentro do celular de Daniel Vorcara essas mensagens foi a Polícia Federal. Não foi a Malu Gaspar. A Malu Gaspar foi a primeira jornalista a encontrar alguém na Polícia Federal que estivesse disposto a contar para ela o que estava lá. Só uma pequena pausa, que o Duff está me perguntando aqui se eu estou advogando pela esquerda que ataca a Malu. Volta o vídeo e ouve de novo, que você ouviu errado. Que bobagem. Ouve de novo. Não, a gente está tendo uma conversa aqui, uma conversa... A gente está tendo aqui a conversa que está acontecendo em todas as redes sociais brasileiras, entendeu? Então, a gente não escolhe na imprensa quem vai ser exposto. Isto é um trabalho que está sendo feito pelo Estado brasileiro, pela burocracia estatal brasileira, pelas forças policiais brasileiras. Isso é uma investigação em curso do maior escândalo financeiro que já aconteceu dentro da Faria Lima, que é o escândalo do Banco Master, que é muito grande. Agora, independentemente disso, existe também a ilusão de que se a imprensa escolhesse, digamos que toda a imprensa abrisse mão de uma obrigação ética que nós temos, que é de levar esse tipo de informação quando há um problema no Estado ou público, digamos que a gente abrisse mão dessa obrigação, que é uma obrigação ética. Tem uma ilusão de que essas informações estão sendo levantadas e se a imprensa ficar quieta, não vai a público. Gente, claro que vai. A imprensa não tem mais o domínio do controle sobre as informações que são tornadas públicas ou não. Na verdade, o que ia acontecer, Luiz, é o seguinte... quem ia estar dando essa notícia é o Terça Livre, é a Revista Oeste, é o perfil do Nicolas, é o perfil do Jair, o perfil do Jair evidentemente não opera mais, mas o perfil dos filhos do Jair e tudo mais. Essas notícias iam estar circulando loucamente e o que estaria era toda essa turma de extrema-direita dizendo, olha, tá vendo como a imprensa trabalha para a esquerda? Estão escondendo e protegendo o fulano, estão escondendo e protegendo o Beltrano. Entendeu? É claro que um Supremo enfraquecido, neste momento, é um problema seríssimo. Mas o que a gente faz se um ministro do Supremo Tribunal Federal vende um resort para o sócio do Vorcaro, bota milhões de reais no bolso, pega um jato para ir para Lima com um advogado de um dos outros sócios do Vorcaro, chega na segunda-feira em Brasília, no Supremo, e bota sigilo máximo, começa a fazer de tudo para a Polícia Federal não conseguir investigar e tudo mais.
às vistas de todo mundo. E essas são as ações de José Antônio Dias Toffoli. A respeito de um réu que estava planejando quebrar dente de jornalista e moer funcionária na pancada. Christian Leite. Não sou jornalista. Primeira coisa que eu tenho que falar. Em minha defesa, digo que... Não, tu quer dizer que eu não sou jornalista? Essa gente aí... Eu sou jornalista. Eu não me misturo com essa gentalha. Não, isso não é gentalha, a questão é outro tipo de especialidade. É outra especialidade, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que todo cientista político tem muita dificuldade, eu acho até historiador também, tá? Na verdade, cientista político e historiador trabalha, a matéria-prima inicial do trabalho do cientista político e do historiador, quando ele vai reconstruir os fatos, é tentar, em primeiro lugar, ter uma certa distância. No caso do cientista político, é uma distância dos fatos miúdos, digamos assim, né? E no caso do historiador, é uma distância temporal. Isso cria dificuldade quando você não é jornalista. E aí a matéria-prima no qual você procura trabalhar, das informações, são as informações levantadas com alguma distância pelos jornalistas, sobretudo. Tá? Pelos jornalistas, no caso de cientistas políticos e de história também. Eu diria que o material primário do historiador é o material jornalístico. Agora, é claro que o material jornalístico ele não é puro ou unívoco. Você tem jornalismo de esquerda, tem jornalismo de direita e tal. O que a gente tem que fazer depois que o negócio passa é tentar juntar as informações todas, tentar reconstruir o que foi que aconteceu com uma certa distância. E sabendo que existem narrativas da esquerda, da direita e tal, né? Então, assim, quando eu tento reconstruir o que está acontecendo, o que parece em algum momento, surgiu esse personagem, né, o Vorcaro. Esse personagem me parece que surge num contexto do governo Bolsonaro, me parece, sobretudo, que ele levanta, que era um contexto interessante, já vou explicar por quê. Era um contexto em que você tinha uma espécie de uns arrivistas no poder que estavam tentando criar uma contra-elite. Contra-elite que eu estou chamando é o seguinte: eu preciso do empresário meu, eu preciso do setor de saúde meu, eu preciso de banco meu, eu preciso de gente, eu preciso de... A gente pensava sempre no velho da van, por exemplo. Tá? Durante a pandemia também apareceu gente de plano de saúde meu, tá entendendo? Gente que esteja com eles. E isso aí não é novidade. A gente está vendo isso acontecer, só que 200 vezes maior no governo Trump. Aliás, isso tinha acontecido no governo Trump 1. Quer dizer, gente do mercado financeiro, gente de todo tipo de mercado que ficasse do lado deles, para contrapesar a falta de apoio que eles tinham no resto, seja da sociedade civil, seja do mercado. Tá? Estou querendo dizer que eu sou bolsonarista? Não, estou querendo dizer que ali apareceu a oportunidade. Porque você, para ser chamado, você não precisa ter aquela ideologia, porque muita gente no mercado não tem ideologia. Você adota a ideologia que te convém para conseguir ter favores naquele momento, entendeu? Aquilo é uma oportunidade, porque você tem uma quebra no acesso ao poder. Porque, de repente, você tem alguém no poder com quem a maior parte do establishment econômico e social do país não tem acesso, tem nojo, não quer ter distância. E aí você abre a possibilidade de outros. Gente, assim também dentro do próprio Estado. Gente, quantos procuradores se tornaram bolsonaristas para subir na vida? Entendeu? Quanta gente dentro do Estado se notabilizou, advogado de união, o diabo a quatro, procurador da República. Quantas pessoas não ascenderam? Gente que jamais ascenderia em épocas normais, entendeu? Então, eu acho que ali houve uma brecha e essa brecha foi aproveitada. Tá? E você tem também, ao mesmo tempo, um sistema político, né, que não anda bem das pernas do ponto de vista moral. A gente sabe que a gente tem uma dominação do centrão também. Né? E um personagem como esse, um personagem que está querendo, digamos assim, se criar e tornar-se poderoso dentro do mercado financeiro, ele tem que enfrentar a concorrência desse mesmo mercado financeiro que já está estabilizado. E como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso tendo acesso ao poder político, porque através do poder político você consegue influenciar pessoas, influenciar os órgãos reguladores, você consegue chegar na presidência do Senado, você consegue chegar aos donos do poder, a presidência da República, essas coisas assim. E isso explica um pouco por que é que o escândalo Vorcaro é um escândalo que chega em todo mundo. E chega também ao Supremo, porque como é que essas pessoas... O Supremo hoje está no centro do sistema político, a gente está falando isso todo santo dia aqui. Tá? Tem problemas de desenho institucional, mas o fato é que ele também está lá.
ele cresceu desde o tempo do mensalão, ele cresceu durante o governo Bolsonaro por outros motivos. Tá? Então, todo mundo hoje é um consenso de que está no centro. Tudo que é político, pela judicialização, acaba no Supremo. Então, não adianta conhecer o Hugo Mota, não adianta conhecer o Alcolumbre, não basta conhecer nem o presidente da República, você tem que conhecer os ministros do Supremo que estão mandando. Tá? E como é que o banqueiro picareta faz isso? Oferecendo mundos e fundos. Entendeu? É que acontece, você contrata, você anda de jatinho, você empresta a casa não sei aonde, você contrata as mulheres, as esposas, os filhos de todo mundo para fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, qual é o problema dentro do Supremo? A gente tem um Supremo que deliberadamente restringiu, digamos assim, a sua concepção de legalidade na interpretação da lei ao mínimo, entendeu? E começa a interpretar que uma certa convivência com determinados personagens, na verdade, não tem nada de estranho. Quer dizer, você faz uma concepção de legalidade muito restrita e, ao mesmo tempo, você acha que eles podem ficar perto e você não está fazendo nada. Tá? O caso da mulher do Alexandre de Moraes é um caso exemplar. O caso do Toffoli é um caso exemplar. Não estou falando do caso do Tayayay, não. Estou falando especificamente do caso de que você contrata o escritório da esposa para cuidar dos seus assuntos. É óbvio que você está querendo contratar também, você paga... Eu acho até que tem consultório, que tem escritório advocatício que cobra 1 milhão, sim, no parecer. Mas isso não muda nada. Tá? Isso não muda nada, entendeu? Porque você não contratou o escritório do Sérgio Bermudes, você não contratou o escritório da mulher do ministro Supremo. Tá? É claro que a mulher não atuou naqueles casos que dizem respeito ao Vorcaro, mas ela atua no Supremo. A partir do momento que você faz isso, não interessa muito o que está sendo falado, interessa que você já contaminou completamente o ambiente. Tá? E aí acontece o seguinte... Vou ter que repetir isso. Os setores, digamos assim, que estão perscrutando o que está acontecendo dentro do Supremo, têm uma insatisfação com o Supremo que não é de hoje. Isso não nasceu agora, nesse momento da eleição. Entendeu? Isso é uma coisa que já é muito anterior à insatisfação com o comportamento, digamos assim, não responsivo à sociedade civil, de ministros como Gilmar Mendes, como o próprio Alexandre de Moraes, no caso da... Gente, há quanto tempo todo mundo está falando aqui do diabo do inquérito que não termina nunca? Isso está sendo falado daqui a anos. Inquérito do fim do mundo. Exato. Que assim, eu me lembro que quando deu 6 meses do governo Bolsonaro, começou a falar assim, tem que terminar o inquérito, tem que terminar o inquérito. Porque aí aparece o quê? Aparece o terror desse grupo, que é o quê? Que é a autocracia, que é uma autoridade que não tem como ser controlada. Entendeu? E se vocês repararem ainda bem direito, quando é que a coisa estoura? Estoura exatamente depois que o Bolsonaro é preso. Ou seja, você conseguiu... digamos assim, o risco passou e você pode passar a criticar o Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema que está acontecendo calhou de acontecer no ano eleitoral, existe uma resistência institucional, existe um vai e vem danado, existe muito vazamento. E os vazamentos, né, que saem da própria polícia, entendeu? São vazamentos que... Bem, o ministro Mendonça está atrás, você tem inquéritos instaurados para ver os vazamentos, mas... até onde eu sei, os jornalistas não têm nada a ver com isso, entendeu? O vazamento é ilegal, seja porque o inquérito corre em segredo de justiça, seja porque a autoridade tem o dever, digamos, de sigilo, de guardar as informações, na verdade é ela que está cometendo a infração, não é quem está tomando a informação. Tá? E isso cria um ambiente que é um ambiente de diafonia, um ambiente que você tem um monte de informação e fica até difícil você conseguir se informar. E aí junta com o quê? A desinformação junta com o ano eleitoral e acontece o que a gente está vendo agora. Na dúvida sobre o que está acontecendo, você toma o lado, o país já está polarizado mesmo. Então, o que acontece? Boa parte da esquerda olha para o que está acontecendo e diz assim, esse ano eleitoral, meter a mão no Alexandre de Moraes significa favorecer a candidatura do Flávio, porque o Flávio vai dizer, na verdade, que o pai dele foi condenado por um juiz corrupto, entendeu? E aí isso favorece a ideia de que o pai dele foi justamente condenado, e o sistema está podre, ele vai ser eleito e aí vai soltar o Bolsonaro. É esse o raciocínio que esse pessoal faz, de um lado, tá? Então, e do outro lado é isso, ou você tem que adotar uma das duas interpretações simplesmente porque você não consegue entender o que está acontecendo, né?
No ano passado, nós pusemos no ar, no streaming do meio, 3 episódios do Ponto de Partida da série sobre o conflito no Oriente Médio. Esses 3 episódios contam a história de Israel e do mundo islâmico desde, olha, lá atrás, de tempo muito, muito antes de Cristo. Porque, veja, a gente aqui nas Américas, nós vivemos em países de 500 anos se tanto. A civilização iraniana é grande, faz 4.000 anos. Os judeus estão lá há mais ou menos o mesmo tempo. Os palestinos idem, muito antes de serem muçulmanos, inclusive. E nós podemos achar que a história começa na década de 1940 e que o imperialismo europeu é o grande inimigo, só que não é como pensam lá. Todo mundo pensa em centenas e milhares de anos. Ninguém entende conflitos sem o peso dos séculos nas costas. Esses 3 episódios contam uma parte dessa história. Quer assistir? Tá lá. Para todos os assinantes premium. É um streaming como qualquer outro. Você assina, baixa o app, assiste na TV da sala, no celular, no tablet, no computador, pela web, onde quiser. E olha, estão vindo aí mais 2 episódios do PDP a série, sobre quem somos nós, os brasileiros, e sobre por que paramos de nos entender.